Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, estou aqui com um expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? E recebendo um convidado hoje aqui, que já é cadeira cativa já, né? Grande aí, Douglas, Dalla? Belezinha? E aí, Dalla, Ariel, beleza? Tudo bom? Vamos embora. O episódio de hoje a gente vai conversar se o Salesforce realmente ele dá ROI, né? Se ele retorna o investimento que a gente faz nele. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado e executado aqui por nós pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu quer desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa, é com a gente que tu tem que falar, belezinha? Vamos lá, então, vou perguntar para ti, Ariel. O que seria, na tua opinião, o Salesforce ter ROI no contexto ali mesmo do CRM? Cara, parece uma pergunta de resposta simples, né? Mas assim, simplificando, né? Realmente, o Salesforce ele é um investimento. Então, como todo investimento, ele tem um objetivo e ele tem que dar um retorno bem alinhado ou superior, né, à expectativa ali, né, o estipulado. Então, no momento em que a gente consegue implementar e fazer esse investimento de Salesforce, a gente consegue medir se dentro das nossas rotinas, do nosso processo, da empresa como um todo, a gente consegue ter algum retorno baseado nesse investimento. Normalmente, né, os casos mais comuns que a gente vê é para aumento de receita, aumento de atendimento, qualidade do atendimento, satisfação do cliente, melhora na aquisição de leads e campanhas, né, que são as nuvens core que a gente está falando de Sales, Service e Marketing Cloud. Quando uma empresa decide, né, optar ali por contratar o Salesforce, ela tem já um objetivo, tem uma estratégia por trás, né? Ela tá aí, pô, eu preciso, eu tô com alguma dor, ou eu tô com alguma necessidade de evolução do meu processo, do meu ferramental, né? Da minha maturidade, de CRM, por aí vai, onde eu vejo um benefício, né? Então, assim, em linhas gerais, eu acho que seria isso. E aí, óbvio, vai desencadear um monte de complexidades e um monte de coisas que a gente quer trazer nesse assunto e esclarecer nesse podcast, que, né, um dos motivadores para a gente trazer isso é que a gente tem notado muito, né, Douglas, nas conversas de clientes ou potenciais clientes que a gente vem a conversar, de que está sendo bem comum essa sensação de que o projeto não está dando ROI. Né, o projeto, a implementação de Salesforce. Mas tem sido comum, então, essa sensação de que não está dando ROI? Exatamente. Isso está bem linkado com o que a gente fala ali. Lembra que a gente comenta, né, que a SR, a gente é meio que um case ou uma referência em cases de reversão. Esses cases de reversão são isso. São clientes que estavam com uma expectativa muito grande, muito alta, em relação às vantagens que o Salesforce ia trazer para elas. Só que na prática eles não estavam vendo isso se transformar em indicadores de retorno, de rentabilidade, de eficiência na sua empresa. E aí, inclusive, colocando em xeque o CRM. E aí o nosso trabalho todo, né, o desafio é de, cara, mostrar para o nosso cliente as boas práticas que vão levar ao projeto dar o ROI, né, no final das contas. E para a gente começar a entender, eu queria entender, assim, na opinião de vocês, do que vocês percebem ali dos clientes, quais são as métricas, o que eu deveria analisar para eu começar a identificar, porque o CRM ele é muito amplo, né? Ele é uma cadeia gigantesca, porque, por exemplo, né, que nem às vezes a gente conversa, um CRM ali que não está integrado, quantas vezes tu tem que dar um alt tab para poder sair de um lugar, para ir para outro, para ir para outro, e daqui a pouco o teu ROI está em 3 horas do teu colaborador que tu está economizando no dia e ele está rentabilizando aquilo ali. Sim. Só que é difícil de tu medir, né? Sim. Que métricas que eu posso analisar para eu poder começar a identificar se dá ROI ou se não dá ROI? É aí que está a complexidade, esse ponto que é interessante, porque, e aí eu vejo até, não que esse episódio seja um guia, um passo a passo disso, mas é importante ter esse objetivo claro. Qual o teu objetivo estratégico com essa contratação? A gente fala às vezes CRM é muito amplo, mas ou seja com a nuvem, porque tem muitos clientes nossos que eles, cara, eu vou colocar o Salesforce, mas eu zero funil de vendas ali dentro, eu tô só para atendimento, só o Service Cloud. Então tem vários casos, mas assim, quais objetivos tu de fato tem em relação à ferramenta que fez tu contratar ela? Então, cara, é aumentar, né, sendo mais palpável, é aumentar a receita, é aumentar NPS, reduzir tempo de espera de atendimento,
entende? Sim. Então, ter bem definido objetivamente, né? O que eu quero resolver ou o que eu quero melhorar com Sim. essa implementação. É porque quando E a aí, gente a fala em partir- ROI parece sempre financeiro, né? Exato. No final, vai Sim, se vai converter. refletir, né? vai A gente refletir. consegue sempre converter em grana, né? Sim. De algum jeito, a gente consegue converter. Mas é isso, assim. Então, por exemplo, cara, a minha dor hoje está no atendimento. Tanto que a gente teve cases de ROI sensacional com o Service Cloud, que era de reduzir o tempo de atendimento médio de chamado de horas para minutos, né? Então, esse é uma métrica de ROI bem sucedida. Pô, Sim. um time, vamos pensar num saque aí, num time que tem 200 atendentes, aí, 200 pessoas atendendo, e eu consigo reduzir em metade o tempo de atendimento, ou até menos, Sim. menos tempo do que isso, eu consigo converter isso em dinheiro e já é uma Claro. métrica de ROI bem significativa. Quanto mais clientes também atendidos, mais Volume. satisfeitos. Exatamente. Se eu não me engano, teve um case que a gente conversou, não lembro se era Saquipag, eu acho, Uhum. que a métrica, se eu não me engano, foi com o Catani, eu acho. É com o Eduardo, era dos bots lá da SAC, eu pode acho que era ser, isso. pode ser. Eu acho que era esse. E aí eram dias para ter retorno sobre um chamado e se transformou em horas ali, né? Às vezes mais rápido ainda. Então, daqui a pouco pensa, eu vou ficar ali 3, 4 dias esperando um chamado e agora eu recebo em horas ali. Então realmente é um ROI muito alto no fim das contas, né? Sim. Mas realmente E eu tenho que, até difícil. para compartilhar, tem um case onde o ROI do CRM, o indicador de ROI do CRM é o próprio ROI. Qual case? Compartilha mais, Seria fala legal, mais né? sobre isso. Porque o que acontece? A gente fez... Esse é um case bem bacana, né? A gente fez uma implementação bem ousada, né? Foi Sales Cloud, Marketing Cloud e integrações, tá? Então, não foram tantas nuvens, mas foram fluxos bem complexos dentro dessas nuvens e mais a parte de integrações para ter todo o funil do cliente automatizado, que é o caso da Acelera.ai. Então, onde eles fazem, né, eles têm desde as campanhas de marketing integradas com o CRM para geração de leads, traqueamento dos leads, nutrição dos leads, qualificação e por aí vai. O time de vendas qualificando também, evoluindo ali, tanto pré-vendas. O pré-vendas, na verdade, eles eliminaram com automações de marketing, né? Então não tem pré-vendas lá. E daí o time de vendedores também já utilizando a ferramenta também com as automações e tudo mais, já integrando, dando aquele feedback para a ferramenta de anúncios para retroalimentar também, então dizer quais os leads que estão sendo qualificados e tudo mais, foi bem bacana. E aí as integrações com os sistemas de operação de projeto deles, então eles vendem a mídia de artistas, né? Eles tokenizam o artista e tudo mais. Então, para o pequeno negócio poder fazer uma campanha com o Thiago Leifert, com o Cauã Raymond, etc. Então, eles toda essa jornada a gente conseguiu implementar, integrar com esses sistemas até ele fazer a entrega do material publicitário. E aí, recentemente, alguns meses atrás, eu fui em um evento lá em São Paulo, onde o CEO ali da Acelera.ai, o Alan Barros, ele abriu pra gente o nosso case. Legal. De Salesforce, foi bem bacana, porque eu tava na plateia e ele foi trazendo do nosso case de Salesforce. E ele teve o resultado dessa implementação do Salesforce e ele falou exatamente isso que a gente está dizendo. Ele tinha um objetivo, qual que era o objetivo, qual a necessidade de ter o Salesforce. Então isso já estava tudo claro, né, definido. E aí no momento em que a gente fez o kickoff, a gente iniciou o projeto, a gente já tinha esses objetivos bem traçados em conjunto, a gente conseguiu planejar esse backlog, o MVP, as melhorias e tudo mais, e como que a gente vai implementar todas as fases para a gente atingir esse objetivo alcançável, Sim. né? E no final ele teve um resultado ali por que eu falei que o ROI foi o ROI? O ROI das campanhas dele antes do Salesforce era 11 e agora 17. Ele conseguiu ter essa métrica. Exatamente. Show. É que é um desafio para tu mapear até lá, até a ponta mesmo ali, Sim. o impacto de um ecossistema como é o Salesforce ali, né? Mas é um desafio que quando tu consegue atingir é interessante, assim. E só aproveitando aí, para compilar o que são essas dicas, né, para a gente conseguir ter mais segurança ou mais assertividade em definir o ROI, né? Essa questão de, tá sendo um investimento rentável. O primeiro passo é essa questão de definir o objetivo, né? Eu conseguir saber
para onde que eu quero chegar, né? O que está me motivando a contratar a ferramenta e implementar ela. E aí, a partir desse objetivo, quais são as métricas-chave que eu tenho que monitorar? Os indicadores que vão me nortear que, cara, tá evoluindo, tá melhorando ou não. E medir, né? Eu tenho que ter uma métrica antes e uma métrica depois. Sim. Né? Então, esse é um outro ponto. Se a Celerate não medir o ROI deles antes de botar o Salesforce, eles não vão saber quanto que melhoraram. Claro. Né? Mas eu ia te perguntar, Douglas, tu que tá tendo mais contato na ponta ali, né? Quando o cliente chega pra ti e ele diz, cara, mas o que justificaria, né, esse investimento ali? Como é que tu daria essa explicação ali para o cliente entender que o Salesforce não é um custo, é um investimento, na verdade? Porque por ser intangível, de repente até porque se não for uma nuvem de venda, que é mais direto ali, né? Papum, tá entrando e tá saindo. Como é que tu explica para esse cliente ali como que ele vai ter ROI com o Salesforce, o quanto vai valer a pena para ele migrar de repente para o Salesforce ou contratar uma consultoria ali para desbloquear realmente o Salesforce nele ali e como justificaria esse investimento ali para valer a pena para ele? Eu acho que o primeiro ponto, né, ali de um time comercial, e aí talvez seja o que vai diferenciar, né, de um bom consultor de um mau consultor, na etapa de discovery, tu conseguir identificar hoje quais são as dores daquele cliente e a partir dali tu trazer sugestões de como o Salesforce ele vai resolver aquele problema, vai resolver aquela dor. E aí entra muito na questão de planejamento, né? Por exemplo, a gente pode estar falando aqui de um processo de vendas, né? Hoje o meu ciclo de vendas é uma venda complexa e eu levo em média 45 dias para assinar um contrato, né? Eu gostaria que esse tempo fosse reduzido. Ok, né? Vamos reduzir para 30, enfim, né? Aí a gente já começa a ter um KPI, por exemplo, para a gente conseguir medir um resultado lá na frente. Ah, não, meu problema hoje ele está relacionado ao atendimento, né? Hoje ali, o meu analista ali de suporte, ele está levando em média 3 dias para fechar um caso, né? Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode automatizar? O que a gente pode trabalhar? E aí a gente tem alguns cases ali voltados para usabilidade, por exemplo, a gente está trabalhando ali em parceria com a Olus, é um projeto onde a gente está desenvolvendo ali uma solução de texto que eles oferecem dentro do hub de soluções da Salesforce. E o nosso principal trabalho ali como consultoria, ele está indo até um pouco além da questão do desenvolvimento. Ali a gente está atuando muito na questão de UX e principalmente em trazer funções que melhorem a qualidade de vida de quem está do lado aqui do PC atendendo. Né, aonde que ele vai ter menos cliques, que ele vai ter que ficar trocando menos de tela, etc. Então, no exemplo desse cliente, por exemplo, é ali que ele vai entender isso. É ali que ele vai ver o valor. É ali que o Salesforce, o investimento que ele está fazendo, tanto na consultoria quanto na ferramenta, vão começar a se pagar. E tem algum caso aí que tu tenha participado que tu tava ali na reunião com o cliente e sabe, o cliente tava assim, vou ver, será que vai? E depois, no final, vocês tiveram sucesso com o cliente ali, cara, realmente deu ROI esse processo aqui? Sim. Cara, a gente tem um case bem bacana que ele ainda está se desenrolando ali, então não posso trazer o nome da indústria, mas eles já utilizam o Salesforce há muito tempo. E aí, assim como diversos outros clientes, né, o Marcelo que está ali atrás ali, ele ouve bastante também, que é a questão de cara, eu comprei uma Ferrari e eu tô andando a 40 por hora dentro do pátio da minha casa. E isso é muito vinculado também, até pela questão de não planejamento, de troca de time interna, e às vezes quem fomentou a implantação do Salesforce era um entusiasta, mas esse cara estava muito animado porque ele queria ter a ferramenta, enfim, mas ele não sabia como é que ele ia querer utilizar aquilo. E nesse cliente específico, hoje eles têm um RP, eles têm um SAP, eles têm um sistema interno de vendas, eles têm o Salesforce e eles têm uma outra solução lá de marketing, que se eu não me engano é o RD. E tudo bem, né? Nós ali trabalhando em cima do Salesforce, a gente trabalha integrando as diversas ferramentas e fazendo elas comunicar. Fora a questão ali da redundância, né, de ter 2 sistemas de venda, sendo que nenhum dos dois está integrado com o RP hoje, a gente, para conseguir fazer eles enxergarem valor nisso, a gente trouxe uma solução do hub da Salesforce, que é o Mulisoft, que basicamente ali é um barramento, uma ferramenta para facilitar questões de integração, gerenciamento, né? Até mesmo
logs, né? Estavam falando num outro episódio hoje que eu vi aqui a galera gravando. E nesse caso em específico, como é que eu vou fazer o cara enxergar valor, né? Eu vou mostrar para ele que o Salesforce é além de uma telinha bonitinha, com um layout bacana, para ele colocar lá os dados do cliente dele. Porque no momento que ele consegue ter informações relevantes, como por exemplo o status do pedido, o cliente daquele vendedor ligou e quer saber como é que está a questão do faturamento, né? Prazos, enfim. Com as integrações que a gente consegue fazer a partir dali, o Salesforce de fato passa a ser o protagonista. E no momento que ele passa a ser o protagonista dentro da empresa, daí tu começa a ver o retorno, né? Sim. Então, um case bem bacana aí que vai entrar agora já nas próximas semanas, mas o desenho é mais ou menos esse aí. Show. Orel, e da tua experiência, quais são as maiores dificuldades que as empresas não enfrentam para medir o ROI, mas para ter ROI usando o Salesforce? Boa. Essa aí dá um podcast. Cara, é legal. Pensando que tem vários fatores, tá? Fatores, às vezes, técnicos, não tão técnicos. O primeiro deles que eu vejo, que é bem comum de acontecer, talvez tenha a ver com o planejamento, desde a etapa zero, desde a escolha do CRM. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a empresa ela começa a se preocupar, eu escolhi o Salesforce. Aí eu assino o contrato e agora eu vou planejar. Entendi. E aí tu já vai sair, já foi dada a largada e tu não saiu. Sim. Entendeu? Sim. Tu já tá atrás. Sim. Por quê? Porque no momento que tu assina o contrato, tu já vai ter as licenças, né? Toda aquela questão que a gente sabe. Talvez não sejam as licenças corretas. Talvez já não sejam as corretas, exatamente. Então, muitos casos vêm pra gente de cliente que está extremamente descontente e o time ou a área, o líder do projeto está extremamente pressionado financeiramente falando, porque eles já estão pagando e o projeto não está no ar. Então, vários casos nossos de clientes e prospects aconteceram isso. Então, eu contrato e aí eu começo a ir atrás de me planejar como é que vai ser a implementação, consultoria, etc. Isso tudo leva tempo. Daqui a pouco leva meses, o kickoff acontece daqui 4, 5 meses e tu já está pagando. Óbvio, para quem consegue, para a empresa que tem, que tem essa possibilidade, é já, na etapa de escolha, já começar a se planejar nesse quesito de que time que eu vou ter que mobilizar, que áreas eu vou ter que mobilizar da minha empresa, quais vão ser os objetivos, os KPIs, os indicadores. Então, pensar estrategicamente nisso. E muitos projetos já, assim, muitos mesmo, acabam começando sem ter Começando errado já. Né? Começando errado. E para eu me preparar, por exemplo, eu tô assistindo o episódio aqui e eu tô... Cara, eu tava quase assinando já o contrato aqui com a Salesforce. Como é que eu faço para eu ter certeza que esse contrato aqui tá certinho? Que eu tô fazendo a coisa certa? Então, até essa tua pergunta é legal, porque eu ia falar uma coisa, até deixei de falar, mas agora tu já me deu a oportunidade de falar, que o que eu ia dizer é o quanto antes tu conseguir colocar um parceiro para te ajudar nesse planejamento melhor. E é onde a gente gosta de... Cara, vários clientes nossos, onde... Tanto que já contratou as licenças, eles já contrataram e a gente entrou depois. Mas aí, cara, vamos voltar uns passos. Sim. E fazer um mapeamento. Quais são os casos de uso, quem que vai utilizar o sistema, por aí vai. Pra gente conseguir entender, cara, isso aqui é uma licença de service, isso aqui é uma licença de sales, isso aqui eu consigo, é partner, é comunidade, experience. Então a gente consegue fazer a estratégia de licenciamento da melhor forma, né? Então, para tu de fato pagar um valor correspondente àquilo que tu vai utilizar de fato, vai ser demandado. Então teve vários projetos nossos, que até trouxe cases aí, a V4 foi uma delas, onde a gente viabilizou o projeto a partir do uso das licenças corretas, né? Que utilizando as licenças erradas ou inadequadas, digamos assim, para aquele uso, para aquele fim, o projeto não ia se pagar, não ia ter ROI. Tá? Isso tudo a gente faz já. Se a gente conseguir entrar já com o cliente a nível de negociação antes de contratar a licença, é o melhor dos mundos. Depois a gente consegue fazer uma revisitação e um replanejamento, salientando que depois de assinado o contrato, tu nunca vai conseguir cancelar alguma coisa, mas tu pode daqui a pouco, não digo cancelar, mas assim, tira 20 licenças, diminui. O contrato não volta atrás, né? Ele se transforma.
Mas ele não volta até atrás. onde eu sei não, mas tu consegue fazer várias negociações. Então daqui a pouco, cara, eu não tenho necessidade de usar isso, eu posso trocar para um outro tipo de licença, utilizar uma outra ferramenta, uma outra funcionalidade que gere mais valor para o meu negócio. Sim. Tá? Então também a gente já teve vários casos assim. Sim. Esse planejamento acontece no processo de assessment. Exatamente. Beleza. Isso aí, ambos, né? Então tanto para quem já contratou quanto para quem está contratando nesse momento, o assessment é o mais indicado ali para a gente conseguir fazer esse trabalho junto. Show. Se tu não sabe o que é o processo de assessment, ele é um processo de imersão, onde a consultoria ela vai imergir dentro da tua empresa, dentro dos seus processos ali, e ela vai identificar, vai mapear, né, que nem o Ariel falou, ele vai fazer todo um mapa de quais licenças tu precisa, quais nuvens de repente vão te ajudar, e aí tu consegue ter um planejamento para não dar o tiro errado, né? Não sair ali, dar o start nessa contratação do Salesforce de um jeito que não vai dar ROI para ti. E para quem assiste aqui o podcast, a gente sempre libera esse processo aí, ele é um processo que tem custo dentro do ambiente Salesforce, dependendo da complexidade do projeto. A gente sabe que ele custa, de repente, 10, 15, até 50 mil reais pode acontecer de um processo de assessment ter esse valor ali de investimento. Mas para quem assiste aqui o podcast, a gente oferece esse processo de presente, gratuito, né? Como que faz? A gente vai liberar uma chave aqui, quando tu vai ler o QR Code aqui na tela, ou clicar no link da descrição aqui, e vai colocar esse código lá quando tu solicitar o contato com o Douglas, né, Douglas? Tu solicitar esse contato lá com o Douglas, tu vai colocar esse código e a gente já vai saber, o Douglas já vai estar sabendo ali que tu ganhou esse processo de assessment. Qual o código que a gente pode... ROI, óbvio. Eu tinha pensado ROI no Salesforce. ROI no Salesforce. No SF. ROI no SF. Pode ser, que o Ariel quer complicar o negócio pra saber se o cara viu mesmo. Né? Pra saber se o cara viu mesmo o podcast. É que o cara vai olhar o episódio sobre ROI e vai botar o código ROI, muito fácil. Resolveu, né? Nem precisa ver, né? Fechou. ROI no SF. Então, se tu quer verdadeiramente ter o melhor CRM do mundo a teu favor, entra em contato com a SR, fala ali com o Douglas, passa por esse processo de assessment, que com certeza tu vai desbloquear o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Então a gente começa lá para os desafios que a gente começa, que as empresas têm para dar ROI ali, para conseguir dar ROI contratando o Salesforce, começa no processo de assessment, né? Sim. Já elencamos um ali que é contratar o Salesforce sem orientação. Vamos botar assim. Boa. Bem resumido. Exatamente. Bem sucinto. Depois disso, qual outra dificuldade que a gente pode colocar ali para... Cara, assim, colocando... Eu tô meio que ranqueando por ocorrência. Por ocorrências. Exato. Esse é o primeiro. Por pedido de socorro que a gente recebe. E, cara, e se tu lembrar, pode falar. Vamos lá? O segundo que eu vejo, Douglas, se tu concorda, cara, foi feito, a gente contratou as licenças, a gente planejou o projeto. O que acontece? A gente tem um escopo. A gente tem um backlog definido. Só que o que acontece? Nesse primeiro momento de assessment, a gente não entra, de fato, profundamente em todos os requisitos. Claro. Tá? Porque é inviável. Sim. Então, a gente gosta de chamar que ele é um escopo feito mais superficial, mais macro, que a gente chama de grau zero, de estimativas e tudo mais. Então, a gente tem uma previsibilidade. Cara, o projeto vai se encaixar nesse time frame aqui. Só que no momento em que, cara, a gente começa a quebrar as sprints, as iterações, os ciclos de desenvolvimento, eu preciso daí agora, daí sim, aí o meu consultor, o meu especialista aprofunda nas regras dos artefatos que vão entrar nesse sprint. Então, o que são os artefatos que vão entrar nesse sprint? Cara, primeiro eu tenho que fazer a integração de inbound de leads. Eu tenho que fazer automatização das réguas de relacionamento, eu tenho que isso e aquilo. Beleza, mas agora no detalhe, o que são essas regras? O que compõe? Quais réguas eu vou ter que criar? Ou como que eu vou distribuir esses leads? Da onde que eu vou captar os leads? E aí a gente começa a entrar no detalhe, no bit, que a gente chama, das demandas. E o que eu vejo daí que, cara, ali é um ofensor grave pro projeto em relação a ROI. Por quê? Por consequência, tá? Porque, na verdade, isso é um ofensor, é um grave ofensor pro cronograma do projeto. E aí o cronograma não se cumprindo, o retorno é atrasado, claro. E aí a alta gestão tá olhando os indicadores, cadê o ROI? E daqui a pouco eu tava pensando em trocar minha ferramenta. Eu tinha uma anterior e tô com Salesforce. E aí eu tava pensando em parar de pagar a ferramenta no mês X. E o projeto atrasou, e eu tô pagando 2 ferramentas. Entendeu? Então isso começa a
a gerar um impacto financeiro significativo. Então, voltando, o motivo número 2 é a gente ter muitas travas ou muitas dificuldades de definições a nível de negócio. E aí, por N fatores. Até mesmo mudança de escopo, né? Então, por exemplo, cara, inicialmente a gente queria começar pelas réguas de relacionamento. A gente vai com a área de negócio e o pessoal não sabe que réguas a gente tem que fazer. E aí, como é que faz? A gente pode sugerir e tal, mas entende, tem muitas travas. E às vezes, cara, eu preciso consultar a área de negócio e tal, às vezes falta engajamento das áreas. Então, tem um projeto que eu tô acompanhando que a gente tá reordenando o escopo o tempo todo. Começou uma sprint e era pra gente começar fazendo integrações. Algumas integrações com RP, outros softwares, outros canais ali do cliente. E aí começou a esbarrar em dificuldades técnicas de terceiros. Então eu tinha uma empresa, um software terceiro, que precisava customizar uma integração para eu poder configurar aqui com o Salesforce, integrar com o Salesforce. E ali está um embrólio, não está evoluindo. Então, cara, a gente, para não atrasar o projeto, vamos colocar essa sprint mais lá para frente. Entende? Aí começar a mapear essas dependências. Essa foi uma dependência externa, né? Mas às vezes tem até interna. Eu não estou conseguindo agenda com o time de marketing. Não estou com a liderança de marketing para conseguir refinar, ou com o time comercial. Então, eu vejo, é muito comum isso. É um risco grave para o projeto e que começa a aumentar a tensão, o nível de pressão em cima do projeto. Porque se a gente não conseguir destravar em nenhuma frente, a gente vai ficar rodando, gastando tempo e não entrega nada efetivamente. E aí começa a se questionar, pô, e aí? Mas esse não era o melhor CRM? Cadê? Eu não tô me entregando nada. Sim. Então, eu vejo esse como o segundo mais comum, assim, né? O item que acontece, que é da gente não conseguir avançar com o detalhamento do escopo a ser implementado. Sim, ficar travado ali no mesmo lugar sem conseguir pelo menos pequenas entregas, né? Exato. Pelo menos pequenas entregas. Até complementando um pouco esse ponto que o Ariel trouxe, muitas vezes, e a gente já teve vários exemplos de definimos um escopo, definimos um MVP, desenvolvemos esse MVP e entregamos ele para homologação, até mesmo antes do prazo. E aí, quando vai para a área de negócio, chega lá, não, mas não era isso aqui que eu queria, eu quero isso aqui dessa forma e tal. E aí, tudo que já tinha sido até desenvolvido, já estava pronto para subir para produção, acaba tendo que voltar para ser refeito. E aí, a gente recomeça todo o processo do zero. E aí, entra nessa bola de neve que o Ariel falou, né? Vira um loop infinito lá. A gente faz, a gente desenvolve, daí vai para a área de negócio, vai para homologação, volta. Não, mas aí agora eu tive uma outra ideia. Então, às vezes o próprio cliente ele tem um pouco de dificuldade de conseguir enxergar qual é a finalidade de ter um MVP, né? Que é um mínimo produto viável ali para te começar o uso, enfim, depois ali a gente entra, sim, depois melhora, né? Num sistema de sustentação, evolução da ferramenta. E isso é uma coisa que a gente tenta conduzir muito, mas até às vezes ali o cara que tá na ponta com a gente, geralmente é alguém de TI, né? Essa pessoa ela entende isso muito bem, mas aí internamente o cara tem bastante dificuldade de conseguir engajar as outras áreas nisso também, tipo, ó, agora a gente vai começar assim, ainda tem muita coisa para melhorar, mas isso aqui entra na sequência, tá? Então, tipo, às vezes é uma coisinha, é uma negociação meio complicada. Sim, interna, vai empurrando ali para conseguir acontecer. Fazer acontecer. Porque isso acontece muito, o que é comum de acontecer em projetos escopo fechado, né? Porque daí é meio que na forma, parece que o entendimento, o projeto escopo fechado é para ter um valor fixo, mas daí o escopo varia, vai mudando ao longo do projeto. Então, sim, inclusive a gente acho que a gente lida super bem com isso, com os clientes, porque a gente nunca se nega a fazer essas mudanças, né? Tem muita consultoria que é extremamente rígida, né? A gente escuta muito feedback, assim. Não tá no contrato. Não tá, não vou fazer. Me paga mais. Boa sorte. Não, já era. É isso aí que deu. Mas a gente tem muito esse trabalho de, cara, alinhar, pô, vamos trabalhar no MVP, daqui a pouco, cara, beleza, mudou, vamos fazer como é que é, um balanceamento, né? Então, cara, daqui a pouco vê alguma funcionalidade que não acha que seja tão relevante, a gente tira e adiciona essa que tu tá querendo, sabe? E aí também até sobre a questão
desse cronograma, desse rebalanceamento do cronograma, muitas vezes a gente acaba antecipando coisas, atrasando outras, para definir, cara, esse aqui é o MVP, isso aqui para começar a operar vai ser legal, e aí a gente já, vamos dizer assim, a gente elimina boa parte da pressão do projeto. Aham. Então, por isso que o MVP ele é tão importante. Sim, sim. Porque às vezes o escopo, beleza, o escopo é X, mas, cara, define um MVP, o que é que a gente... Essencial para começar. Essencial que a gente já bota a rodar. Sim, e isso às vezes vai ser... Pra tu ver, né? Vai ser 30%, 40% do escopo total, entendeu? Mas entregar aquele 30%, 40% já vai validar muita coisa e já vai tirar muita pressão do projeto. Claro. E aí o restante, cara, ainda tá no escopo. Vamos fazer sprints de melhoria daí. A gente já fez o MVP, agora vamos otimizar. E aí a partir disso vai ser até melhor, porque tu já vai estar coletando os feedbacks do usuário final, da operação, do dia a dia, né? E a cada versão tu vai melhorando. Exatamente. Show. Ô Douglas, e tu tem alguma coisa que tu lembra ali de... isso daqui também é uma dificuldade das empresas em relação a conseguir dar ROI com o Salesforce? Claro. Cara, o terceiro ponto que a gente pode colocar aqui, até para fechar o assunto e a gente não esticar muito, e aí fazendo já um jabá para nós, o terceiro fator que a gente identificou aqui, que dificulta a obtenção de ROI, ele tá vinculado à escolha do parceiro que vai fazer a implementação para ti, tá? E aí, enfim, né, já falamos aqui, já tivemos episódios específicos sobre isso, mas infelizmente, todos os dias chega um case novo para nós, né? Recentemente ali a gente recebeu agora o contato de uma empresa, trabalha com desenvolvimento com a fabricação de EPIs, uma empresa de Minas Gerais, e eles estavam apostando muita grana na implantação do Salesforce. O planejamento ele foi muito bem realizado, é uma empresa com os processos muito bem estruturados, porém existia uma janela para subir o Salesforce, que é até o final de junho, e por questões envolvendo o parceiro, essa janela ela não vai ser obedecida, né? Então, com isso, eles não vão poder colocar o Salesforce no ar em junho, e a próxima janela é só no final do próximo semestre, em janeiro de 26. Ou seja, se perdeu aí um ano de licenciamento sem uso, né? Então, o ROI já foi lá embaixo. E quantidade de licença, chuta aí, sabe? Mais de 200 licenças. Nossa senhora. São gigantescos. Nossa senhora. Eu vou dizer assim, ó, da experiência que eu tenho aqui no podcast, tá? É jabá, vamos botar assim. Mas, cara, eu acho assim, tipo, é jabá, mas é jabá porque é real, assim, também, sabe? Eu vejo... Todo mundo sabe que eu não entendo nada de Salesforce, assim, mas eu tenho raciocínio lógico das coisas. E do que eu vejo, assim, cara, todos os outros problemas que a gente citou ali em relação a, por exemplo, ao planejamento antes de contratar, depois a questão de identificar qual é o teu objetivo, tudo certinho. Se tu errar a consultoria, cara, tu ferrou tudo. Tudo. No fim das contas, a consultoria eu acho que é o que mais dá ROI dentro do Salesforce. E não puxando a brasa pro nosso assado, sabe? Mas, tipo, falando como empresário mesmo, analisando, assim, como se eu fosse um empresário mesmo. Cara, no fim das contas, o que dá ROI verdadeiro... Porque o Salesforce ele é um CRM, mas ele precisa ser personalizado para uma grande empresa. Sim. Ele tem que ser. E se ele for... Se a consultoria não entender o meu projeto, se o parceiro que eu estou contratando não entender, ou ele tentar me travar de alguma forma, como a gente já conversou, de tipo, eu ficar refém daquela consultoria, no sentido de, sei lá, de códigos ou de equipe, de qualquer coisa, cara, essa consultoria vai tirar o meu ROI. O que tira o meu ROI não é o CRM, é a assessoria que eu estou tendo para a implantação do CRM. Sim. Esse, para mim, é o maior problema, assim, em relação ao ROI mesmo, do que eu vejo, assim, sabe? O resto é consequência dali pra frente. Concorda, Ariel, ou não? Sim. Não, e até quando tu tava falando isso, eu tava lembrando do episódio que a gente fez de implementações para empresas complexas, né?
Quando a gente fala de grandes empresas e implementações complexas de CRM, cara, um pequeno detalhe, um pequeno erro, ele tem um impacto grande, né? Um impacto gigantesco. Então, esse case que o Douglas trouxe é de uma empresa complexa e de né, a gente consegue ver pela janela, né, de oportunidade. Imagina, tá louco. A gente passou por essas questões de janela também nos 2 projetos de unificação que a gente passou. E se a gente não fosse bem sucedido, perderia a janela, teria todo um retrabalho. Sim. Então tem um trauma muito grande nisso. E assim, teve outro... Cara, dá pra trazer de verdade. Não é bom isso, né? No sentido do mercado. Sim, a gente não fica todo. feliz. Vamos botar É, porque a gente constantemente vem pra gente empresas com cases bem tristes. Cases bem tristes. É né? a minha última tentativa. E pra tu ter ideia, às vezes, cara, uma modelagem mal feita, uma implementação, às vezes o escolher esse objeto ou essa identidade tem que estar dentro do Salesforce ou não. Isso já é o suficiente para quebrar um projeto. A gente viu num cliente nosso que foi optado por ter uma estrutura de dados dentro do CRM, que não era o ideal de estar lá. Por quê? Porque quando subiu, estourou o storage e anos de projeto tiveram que ser dado rollback. Isso né, que a gente ficou sabendo de outros projetos. Sim. Então, é um exemplo de que às vezes, cara, não é intencional, não é nada, mas às vezes um passo errado que tu acaba dando, ele pode impactar todo o teu projeto, planejamento da tua empresa de forma significativa, né? E pelo tamanho dos projetos, nunca é um passo errado pequeno, né? Nunca é. Sempre é um passo errado de quanto que a gente tá falando aí em relação à licença e meses, né? Sim. Meses ali. Basicamente é um ano morto do teu contrato. Então tipo assim, é que nem eu digo, é tipo um jabá, é quase um jabá, mas na verdade é mais um raciocínio mesmo, lógico, assim, da coisa. Fechou então, acho que a gente conseguiu se aprofundar bastante aí, né? Lembrando, se tu precisa desbloquear o potencial do Salesforce na tua empresa aí, quer usar o CRM utilizado pelas maiores empresas do mundo hoje aí e com a usabilidade que elas usam também, entre em contato com a SR, lê o QR Code aqui na tela, clica aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Hoje, a maior consultoria do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce em função dos cases de sucesso aí, que carrega junto consigo sobre vários clientes que estavam desistindo do Salesforce e hoje são propagadores do Salesforce, né, em função dessa consultoria aí. Lembra de deixar teu like, se inscrever aqui no canal, comentar aqui se gostaria que a gente trouxesse um assunto aí do teu interesse, compartilha com alguém que vale a pena assistir esse episódio aqui. Favorita no Spotify, Deezer, dá 5 estrelas. E se quiser seguir a SR nas redes sociais, Ariel, como é que faz para seguir? @srconsulting.io, nosso Instagram, nosso site srconsulting.io e no LinkedIn SR Consulting, referência em Salesforce. Se quiser me seguir aí também é Ariel Dornelles no LinkedIn e @Ariel Dornelles no Instagram. Fechou. E se quiser entrar em contato direto com o Douglas ali para já agendar o teu assessment aí, como é que faz? Chama lá no LinkedIn, procura por Douglas Borges. Vou ter o maior prazer ali em te receber. Fechou então. Brigadão e até o próximo episódio. Valeu.